Então, vamos considerar a rodovia como uma fonte de alguns aspectos ambientais interessantes que eu quero tratar a partir de agora, tá? Repare, as rodovias, elas causam impactos ambientais, isso é verdade. Porém, por que nós devemos cuidar ou pensar nisso agora, diante de tantos problemas ambientais que o mundo vive e principalmente o Brasil vive? Na verdade, é importante que a humanidade tenha consciência de todos os problemas ambientais. Não importa se é um problema que está causando um fato gritante, né, um problema avassalador, como uma grande queimada nos dias de hoje, como um problema que se estende a várias décadas. Por exemplo, uma construção de grande porte. Nós não podemos abrir mão de discutir todos os impactos ambientais causados por todos os tipos de fatores. Bom, na verdade, a gente tem que considerar que todos os problemas ambientais que nós temos hoje, que são os mais importantes, são causados pela nossa própria atividade no planeta. A estrada, a rodovia, é apenas uma das formas de se causar impactos ambientais. Então, qual é a importância, né, a relevância desse tema? Bom, aqui no Brasil, nós temos aí 1.700.000 quilômetros de estradas de rodagem. Então, o período que teve um grande crescimento, né, esse tipo de construção, como eu já falei anteriormente, foi nas décadas de 40 até as décadas de 50, mas veja, na década de 50 e 60, se nós pegarmos esse período, houve uma grande influência da indústria automobilística, né, na decisão de vias de transporte. Foi aí que a indústria automobilística ela influenciou a opção pela via de estrada no Brasil em relação a outras formas de transporte, como por exemplo o hidroviário e o ferroviário. Só para vocês terem uma ideia, olha só, no Canadá, que é um país que tem um frio muito intenso, ele tem uma porcentagem de hidrovias de 36%, né? 36% do deslocamento de pessoas e de cargas é feito por hidrovias. Isso num país em que boa parte, se não a maior parte das rodovias ficam prejudicadas, né? As hidrovias, elas congelam durante o inverno, né? Que é muito rigoroso. Enquanto que aqui no Brasil, que é um país tropical, detentor de a maior bacia hidrográfica, pelo menos daqui da América, nós temos aí 17%. 36% no Canadá, 17% no Brasil. Isso é um dado interessante, né? A Argentina, por exemplo, é de 24%, tá? Aliás, é 23% na Argentina. Na Argentina, se a gente comparar com o Brasil, vamos pegar as estradas de rodagem. As estradas de rodagem, por exemplo, em termos de porcentagem, eu tenho aqui essa informação. No Canadá, é de 13% apenas, né? Nos Estados Unidos é de 25%, na Alemanha é de 18%. Bom, a Alemanha é um país pequeno. Vamos pegar o Canadá, que é um país grande, que é 13% de estradas de rodagem, 13%. Estados Unidos, que é um país também continental, 25%. Argentina, 44%. O Brasil, 62%. Nota como isso é uma grande
inversão, né? Uma grande inversão. Então, um país que tem uma preferência por estradas de rodagem, né? Isso não quer dizer que as estradas sejam necessariamente boas estradas. Na verdade, por preferir tanto assim as estradas de rodagem, o ideal é que fossem as melhores estradas de rodagem do mundo. Essa foto que eu trago para vocês é de um atoleiro numa estrada no norte do Paraná, isso na década de 50. Tudo bem, podemos dar aí uma atenuante. Por quê? Porque na verdade era o início de uma grande movimentação para que a estrada fosse a principal via dentro do nosso país, certo? Então, por isso é importante se fazer projetos e trabalhos e pesquisas, né, e acompanhamento de estradas, uma vez que ela é a nossa principal via, tá bom? E também é importante a gente ressaltar que nesse atual momento, né, que nós vivemos, isso desde a década de 80, há uma legislação ambiental que regulamenta a construção de estradas. A nossa legislação ambiental é uma legislação ambiental boa, né, em vários sentidos. E a estrada de rodagem não ficou longe desse cuidado, né, e desse estudo, tá? Existe uma resolução do CONAMA, tá? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? A resolução número 1 de 1986. Essa resolução diz que as estradas de rodagem com duas ou mais, né, faixas de rolamento, elas fazem parte de uma lista de empreendimentos que necessitam obrigatoriamente da elaboração de um estudo de impacto ambiental. Estudo de impacto ambiental é o EIA, né? Então, toda a rodovia com duas faixas de rolagem, né, de rolamento para diante, precisa desse estudo de impacto ambiental. Isso a partir de 1986. Lembrando que a rodovia Anchieta foi feita, né, em 1946, 1947 foi inaugurada uma pista, tá bom? Olha só, agora precisa de um relatório de impacto ambiental, mas para que você possa entender o que é o impacto ambiental, o impacto ambiental hoje, no imaginário das pessoas, é sempre assim uma catástrofe de grande dimensão, como por exemplo uma queimada, né? Porém, isso pode ser uma grande quantidade de prejuízos, de energia, pode ser liberada aos poucos também. Ou seja, o impacto ambiental pode não ser catastrófico a ponto de ser vultuoso, né? Ser assim um espetáculo grandioso. Ele pode ser silencioso e pode ser discreto, porém constante. Então isso vai dar a tonalidade do problema, né? Todo problema ambiental merece ser estudado, mas o impacto ambiental, segundo a resolução, né, do CONAMA, qualquer alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas, tá? No meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria, qualquer forma de energia resultante das atividades humanas, tá? Então ele cuida das atividades humanas, pode ser direta ou indiretamente, né? Então, da forma indireta pode demorar muito tempo,
para apresentar um efeito. Na forma direta, já é como mostra essa imagem que eu já coloquei aqui, para ter esse contraponto. Mas, enfim, o que eles afetam, né? Então, qualquer alteração das propriedades físicas e químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde e a segurança e o bem-estar da população. Isso é um ponto importante, tá? 2. A atividade social e econômica. 3. Né? A biota, ou seja, a fauna e a flora, tá? 4. As condições estéticas daquela região, tá? As condições estéticas e econômicas do meio ambiente, né? E a qualidade dos recursos ambientais, qualidade do ar, qualidade da água, coisas dessa natureza, tá bom? Então isso é um impacto ambiental, tá? Muito bem. Agora, e as rodovias? De que forma elas causam esses impactos ambientais? Como vocês podem ver aqui, né? Então, nós temos algumas dimensões desses impactos ambientais, tá? A dimensão do meio físico, por exemplo, é uma, e a dimensão do meio biológico é outra. Essa é do meio biótico, que é o biológico, que é como ele afeta a vida, tá? Por exemplo, a supressão de vegetação. Então, o que pode acontecer? A vegetação, ela é suprimida. Então, você tem a diminuição da vegetação. A vegetação pode ser diminuída não só no leito da estrada, né? Para se abrir a estrada, se rasga a vegetação. Mas você tem que levar em conta que após o seu funcionamento, a estrada, ela tem também um atrativo muito grande para se desenvolver, né, o entorno. Então as pessoas vão morar perto da estrada, tá? Vão construir perto da estrada. A estrada, ela pode incentivar o desmatamento, tá? A supressão de ambientes e territórios. Então, por exemplo, territórios. Imagine você que o território de um tipo de espécie, né, que habita naquele lugar há muito tempo. Aquela espécie, ela tem uma preferência, né, de território. Ela conquistou aquele território. Tá? E aquela espécie sendo infortunada, ela sendo agredida, expulsa daquele lugar pela obra, então você está causando uma supressão de ambientes e territórios. Você está ocupando um território que não era seu. Era um território que a gente não vê às vezes, mas ele é dominado e ele é o habitat de vários seres vivos, inclusive vegetais, e principalmente os animais que se deslocam com mais rapidez, né, para fugir desses ambientes. Também a gente tem que levar em conta as barreiras de deslocamento dos animais e o próprio afugentamento. Então, a estrada, ela corta um território. Então, naquele território, poderiam ou podem existir várias espécies. Essas espécies que habitam aqueles lugares, elas não têm uma noção, né, de que passa por lá uma estrada. Então as estradas, elas acabam se tornando um divisor de fronteiras territoriais dos animais que já existiam lá. Isso pode causar uma ruptura naquela população e que muitas vezes, para que eles se encontrem, eles precisam atravessar a pista. E atravessar a pista
é um fator de bastante perigo, tá? Então aqui, por exemplo, veja, 475 milhões de animais são mortos por ano por atropelamento em rodovias, tá? Então, isso é um dado de todo o Brasil, evidentemente. E, além disso, o que pode fazer esse isolamento, né? Causar um isolamento geográfico, né? Então, há espécies que do mesmo grupo de animais são isolados, um de cada lado da estrada, né? Então, o que acontece? Eles não trançam mais a estrada. As estradas modernas, elas possuem corredores subterrâneos para propiciar os animais a travessia. Ou, na parte de cima, as árvores, elas são árvores de grande porte que propiciam um corredor na parte de cima. Então, facilitando, né, o trânsito dos animais. Isso é muito importante para manter, né, o equilíbrio ambiental e a harmonia daquele lugar em relação àquela obra. Agora, a proliferação de vetores e o acúmulo de resíduos. Obviamente, a partir do momento que aquele lugar passa a ser, de certa forma, invadido por pessoas com suas casas, suas moradias muitas vezes inadequadas, sem infraestrutura, um saneamento básico, há um acúmulo de lixo orgânico e há um acúmulo até mesmo de lixo inorgânico. Esse lixo inorgânico, ele é responsável pela formação de esconderijos naturais para animais peçonhentos como escorpiões, por exemplo, tá? Baratas, ratos, né? Estes, assim como as baratas, transmitindo doenças e causando um ambiente altamente contagioso para aquela população. Então, isso é um problema muito sério que é causado no meio biótico, no meio vivo. Um outro tipo de problema que acontece é no meio físico. Então, aqui no meio físico, você tem, por exemplo, alterações nas superfícies, né, geomorfológica. Então, o que acontece? Obras, elas modificam a superfície topográfica daquela região, tá? Além disso, a movimentação do solo que é feita com revirando a terra, né? A perda de cobertura vegetal por causa disso, né? A impermeabilização que é causado pelo manejo do solo, então, e também pela ação de coberturas, ou seja, o asfalto, o concreto. Então existe, por isso que eu falei para você ficar atento àquele trecho de Planalto da rodovia Anchieta. Por quê? Porque lá você vê pista e grama, né? Então existem esses intervalos com grama, eles não são feitos aleatoriamente, porque sobrou espaço. Não, existe uma razão, uma função para aquele trecho, para tornar o solo mais permeável, né? Não proporcionar um alagamento, tá? Então, existe toda essa alteração que existe na parte física, alterações nos parâmetros físicos e químicos do solo. Então, a remoção da vegetação, ela causa uma exposição do solo, né, à atmosfera, ao sol e a vários intempéries que a vegetação protegia esse solo, tá? Então, esses parâmetros físicos e químicos são alterados de tal forma que podem causar uma extinção do solo pré-existente e a formação de um novo solo, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante para você cuidar para que não haja essa alteração química que também pode provocar
a diminuição da permeabilidade do solo, tá? A porosidade do solo e outros parâmetros do solo que são alterados pela obra, principalmente no período de construção, tá? Contaminação dos solos. Isso aí acontece muito, são causadas por combustíveis, lubrificantes, tá? Das máquinas e dos veículos que trabalham na obra. Por quê? Você sabe, né? Um trator, ele não pode sair de uma obra, de uma estrada de rodagem e ir para um posto abastecer. Não. Na verdade, existe um veículo que transporta o combustível para a obra. Então aquele maquinário, ele é abastecido dentro da obra e aí ele começa a causar algum tipo de poluição. É óbvio que existe um cuidado para que isso não aconteça, mas existe um risco muito maior. Trocas de óleo, abastecimento, tudo isso é feito no campo de obras, tá bom? E também aqui alteração na qualidade das águas, então pelo próprio fator, esse fator causa ou seja, a penetração de combustíveis, óleo queimado e tudo mais no solo contamina as nascentes através dos lençóis d'água. Então, e a partir do momento em que você terminou a estrada, quer dizer, a estrada já está em funcionamento, já foi entregue, também pode ter a contaminação, obviamente. O que você tem transitando pela estrada para lá e para cá? Veículos. Então, são veículos a diesel, a gasolina, álcool e também existem as pessoas que acabam indo morando lá e causando essas modificações físicas. E agora a gente tem um outro tipo, o terceiro tipo, que é o meio antrópico. Então, o que acontece com as pessoas, né, que estão vivendo ou trabalhando na rodovia? Tem os acidentes por conta da grande movimentação de veículos naquela região, tá? As alterações no fluxo de veículos, que, por exemplo, a rodovia, ela não é um traço que liga um ponto a outro apenas, não. Para ela chegar ao ponto final, ela atravessa por vários lugares importantes, várias cidades, municípios, e eles vão se interligar essa rodovia. Então a rodovia é cheia de ramificações. Então essas ramificações, elas podem causar problemas, inclusive no bem-estar de vida daquelas pessoas, na qualidade de vida daquelas pessoas. Muitas vezes você vê, por exemplo, quando se monta um parque de pedágio numa determinada área da rodovia, se o puder entrar num desvio numa cidade anterior e sair só depois do pedágio, ele faz. Ou seja, a estrada ela trouxe para aquele lugar um movimento extra de veículos. Se acontece um acidente na estrada, desvia-se por dentro. Enfim, é isso que causa um fluxo excessivo de veículos naquele lugar. Alterações nas áreas produtivas, né? Por quê? Porque as áreas produtivas vão ficando cada vez mais distantes. Porque é natural, como eu mostrei naquela foto lá da Via Anchieta, que em torno da rodovia, com o passar do tempo e cada vez mais, as áreas vão sendo ocupadas por atividades econômicas, né, de bens e serviços, posto de gasolina, fábricas e tudo mais, além das residências, tá? Então, acontece muito dessa alteração, né, nas áreas produtivas. As áreas produtivas deixam de ser, por exemplo, uma área agrícola e passa a ser uma área de produção de bens de consumo. Além dos impactos em sítios arqueológicos. Isso é muito importante. Os sítios arqueológicos, muitas vezes, por exemplo, nas rodovias antigas, são desprezados, né, por conta da abertura da rodovia.
É um lugar que praticamente estava intocado e acabou sendo bastante influenciado pela movimentação excessiva, que pode destruir fragmentos importantes de civilizações que ali existiam e que sequer foram registradas para fazer parte do conhecimento da nossa história, tá? Então isso tudo é um problema muito sério e a gente tem também os impactos positivos, evidentemente. A gente pode citar, por exemplo, o próprio comércio, a indústria, trazem qualidade de vida para as pessoas do ponto de vista de geração de empregos. A estrada, ela traz geração de empregos, desde aquela pessoa que vive na beira da estrada vendendo seu produto que ele mesmo produz, que ele mesmo coleta, até mesmo a estrada trazendo progresso para toda uma cidade, pela proximidade que ela está. Tá bom? E também a mitigação de impactos negativos, isso é essencial. Por exemplo, medir e buscar soluções para a diminuição da poluição, para o monitoramento da poluição, o monitoramento dos ruídos. Você vê aí nas margens das estradas sendo feitas pela concessionária que toma conta daquela estrada. Isso é uma medida de mitigação. Então, a partir dos dados coletados naquele momento ou por um período, se toma atitude, se criam projetos para poder resolver aquela situação, amenizar o impacto ambiental e melhorar a vida das pessoas. De modo nenhum, a gente tem que considerar a rodovia como uma coisa ruim, porém necessária, pelo parâmetro de desenvolvimento que o Brasil assumiu, mas também ela pode ser bem melhor do que já foi no passado, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Se for útil também, compartilhe o vídeo e apoie o nosso projeto. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau!